Então, mas para nós é uma bênção estar aqui, nos sentimos felizes, muito bem estar aqui com os irmãos. E para quem não nos conhece, temos aqui alguns visitantes, alguns irmãos que estão há pouco tempo na igreja, outros chegaram recém. Então, eu sou o Alexandre Caldas, a irmã Liliane Caldas, né? Nós temos 28 anos de casamento, um feliz e abençoado casamento, com 2 filhos, a Priscila já com 27 anos, formada, né, professora de matemática, e o Alexandre, filho, com 21 anos, também formando agora em música, maestro, vocês a maioria já conhece ele, né? Então, os dois são uma bênção, a nossa família realmente é uma bênção de Deus. E a gente tem procurado ao longo desses anos influenciar os casais mais jovens, né? Mostrando que dá para ser feliz, dá para ser abençoado quando nós servimos a Deus com fidelidade, irmãos. Deus é bom, Ele é fiel e Ele quer que nós sejamos abençoados. Então nós nos sentimos felizes por isso, né? E falar desse tema de família, de filhos, é muito maravilhoso. Vou deixar que a irmã Leandro me faça a sua apresentação, para a gente ir aqui intercalando o nosso assunto. Paz do Senhor, então, a todos, especialmente os visitantes, aqueles que eu não conheço, né? É um prazer. E gostaria de dizer para vocês que vocês estão de parabéns, porque uma oportunidade como essa, a gente sabe que todos têm compromisso. Na verdade, ninguém tem tempo sobrando. E vocês tiraram esse tempo, largaram os afazeres de vocês e vieram aqui para sentar e ouvir. Né? Quando a gente senta e para ouvir, a gente aprende. Então, vocês, não é nós, é vocês que estão de parabéns por estarem aqui. E eu quero dizer para vocês que nós não somos os donos da verdade, nem os donos da razão. Nós estamos aqui humildemente, viemos aqui através do convite do pessoal, quero agradecer a todos, o meu cunhado, o departamento. Viemos aqui humildemente dar nossa contribuição, né, baseado na palavra de Deus, que é do qual nós nos guiamos, né, na palavra de Deus e na pouca experiência que a gente tem, que a gente pode talvez repartir com vocês. Então nós não somos os donos da verdade, talvez não vamos concordar em muitas coisas, mas como eu disse para vocês, a nossa vida, a nossa opinião, é tudo baseada na palavra de Deus. Então espero que sirva para vocês, aquilo que servir vocês peguem, aquilo que não servir vocês deixem de lado, tá bom? Obrigado, irmão. O assunto, né, então, é sobre educação de filhos, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, olha, bem baixinho, Sentar, né? não é fácil. Vamos sentar, né, gente? É difícil. Ao sentar, nós ficar um ambiente mais informal, né? E a gente poder até render mais, né? Mas, irmãos, criação de filhos realmente não é algo fácil. É difícil, é muito difícil. Mas é possível sim, quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós nos orientamos pela palavra de Deus e a gente compreende em primeiro lugar, né, que o casal, nesse contexto de filhos, o casal é muito importante. Casal forte gera filhos com sucesso. Então, para que você tenha seus filhos com sucesso, filhos educados, filhos cristãos, começa por você. Não é isso, irmã Lívia? Interessante que, eu não sei as mães que estão aqui, né, mas eu sempre conto a minha experiência que quando a gente está grávida, nós mulheres, né, que eu teve 2 mulheres, e a gente, eu principalmente, eu trabalhava fora, quando eu fiquei a Priscila, minha primeira filha, eu comprei assim uma pilha assim de livros, sabe? Acredito que as mamães aqui também, né? Além de toda aquela preparação do enxoval que a gente faz, quartinho, tudo lindo, maravilhoso. Eu comprei uma pilha de livros, né? Então no intervalo do trabalho eu aproveitava e sentava e lia para aprender bastante, né? Aí eu não tinha, tá preparada? Tô preparada. Eu li, sei tudo, a respeito de tudo, né? Mas depois, quando os filhos nascem, a gente vê que é totalmente diferente, na prática, né? Então, teoria é uma coisa e a prática é outra. E aí, pergunte-me se eu me lembrei, quando minha filha nasceu, do que estava escrito nos livros, eu não me lembrei de mais nada. Né? Não me lembrei de mais nada que estava escrito, porque na prática, ainda mais o primeiro filho, a gente que é marinheiro de primeira viagem, como a gente diz, né? Meu Deus, quanta surpresa, e a gente sempre acha que está preparado,
mas a gente chega à conclusão que não está preparado. Porque é uma surpresa pra gente, né? Aquele serzinho que nasce ali, coisa mais linda. Só que a gente leva pra casa e começa o choro, começa as cólicas, começa todo aquele trabalho que a gente tem, né? E aí vai para água abaixo o romantismo, vai para água abaixo aquele jantar gostoso que a gente fazia, né? Aquela limpeza que a gente fazia na casa, aquele cuidado que a gente tinha, né? Por exemplo, as mães mais novas, a gente nem lembra mais que tem cabelo, porque o cabelo está sempre amarrado, a unha não tem tempo de fazer, né? Assim, Elias? Não tem tempo de fazer a unha, né? E eu me lembro que tinha uma tia do Alexandre, só para descontrair, né? Que eu gosto de descontrair, ela dizia, minha filha, tu tem que fazer a unha. Eu digo, olha, eu nem me lembro que eu tenho unha. Não tenho nem tempo para me lembrar que eu tenho unha, porque é grande. Mas eu falei, a Renata, né? Teve a dela pequenininha aqui, a gente muito conversou. Então, é uma surpresa, né, gente? Então, é difícil para todos, né? Não é assim, o meu filho é difícil para mim. Então, saibam, né, que para a gente começar já essa conversa, é difícil para todos. Como introdução, então, irmãos, antes de nós entrar aqui, né, nas nossas perguntas e... São várias. E até que hora nós temos? Hora, 5 para as 9. Já é 5 para as 9. 9h30, vamos ter que acelerar aqui. São 11 perguntas. Vamos ver que a gente volte, né? Bom, então, como introdução, antes de entrar nas perguntas aqui, né, eu quero embasar aqui, é o tema que vocês têm falado, o Salmo 128, mas duas coisinhas rápidas me chamou a atenção aqui no Salmo 128, que eu quero repartir com os irmãos, antes de entrar nas perguntas. É um salmo conhecido, né, da família, mas tem duas promessas aqui, né, ligadas diretamente aos pais e aos filhos, que diz lá, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. Agora aqui, ó, uma promessa, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Olha, isso me chamou a atenção. A esposa, ela é uma videira frutífera, mas olha o detalhe, aos lados, todos os lados da tua casa. Ou seja, a mulher, ela cuida de todos os lados de uma casa. Nos filhos, quem é que dá a maior educação? Né? Na maioria dos casos, é a mãe, porque ela passa mais tempo com os filhos em casa, né? na teoria, porque hoje, claro, a gente sabe que muitas mulheres trabalham, mas a mulher, ela é frutífera e ela cuida de todos os lados da casa. A gente sabe que é assim. A mulher, ela cuida, ela pensa, ela olha todos os lados da tua casa. Mas é uma promessa, Deus faz uma promessa com relação a isso. E aí, termino dizendo os filhos, os teus filhos como plantas de oliveira, olha aqui, ó, a roda da tua mesa. Frutos, mesa, alimento, frutos. Então, Deus faz essas duas promessas. Sobre que a nossa casa, a mulher seria uma videira frutífera e os filhos também. Então, uma promessa que Deus tem para a família, para o casal. Quando o casal se forma e tem filhos, Deus faz uma promessa a eles. Irmãos, agora o que acontece? Hoje, as pessoas, por não viverem sob a orientação da palavra de Deus, não é? E não conhecerem as promessas, os propósitos de Deus, não vivem uma vida realizada em Deus. E é isso que nós queremos começar a partir de agora, né? Falar alguma coisa sobre isso. Nós precisamos criar os nossos filhos no ambiente de Deus, no ambiente em que aqui nós aprendemos os princípios e aí colocar em prática. Como disse a irmã Liliane, ler livros é bom, traz um conhecimento, mas o que aprende mesmo é a prática. Interessante então que eu coloquei aqui para a gente lembrar que os filhos não vêm com manual de instruções, né? A gente vai aprendendo essa habilidade ao longo do tempo. É difícil, trabalhoso. Mas eu li um pensamento interessante que diz assim, ó, que o lar, ele tem que ser o reino do pai, ou seja, a visão de da mãe e do pai. O reino do pai é o mundo da mãe, que a mãe vive ali naquele mundo, e o paraíso dos filhos. Então, os filhos, eles acham que o lar ali é o paraíso para eles. E a gente tem que criar esse ambiente para os filhos. É bem desafiador. Mas, então, a primeira pergunta que eu vou para as perguntas, o tempo está passando rápido, que
que foi nos passado, diz o seguinte: como fazer para os filhos se comportarem durante o culto? Grande desafio, muito desafio. Uma perguntinha, mulher. Vocês têm problema com isso? Sim ou não? A maioria tem, né? Eu lembro que na época que eu estava aqui tinha, porque essa igreja sempre teve essa característica de ter muita criança, né? Então, muito frutífera. Aí eu escrevi algo assim, depois a gente vai comentar um pouquinho, ó. Nós devemos trazê-los conosco, em primeiro lugar, sempre alimentados, confortáveis, porque às vezes a gente quer arrumar tanto o filho, o bebê, a menina, que a gente acaba dificultando a nossa vida, né? A gente aperta com top, aperta com sapato, aperta com meinha, e não quer que a criança, né, nem respire para não estragar a roupinha de tão embonecadinha que ela tá. Mas aí vem pra cá, começa com calor, o sapatinho apertado, a meia apertadinha, o laço do cabelo que tá desconfortável, que a criança quer arrancar. Não é verdade, meninas? Então a gente tem que ter essa percepção, irmãs. As irmãs estão rindo, mas é verdade, né? A gente tem que ter essa percepção. Alimenta antes de sair, dá um lanche para a criança não vir chorar com fome na igreja, né? Depois que chega aqui, não adianta constatar que a criança está com fome. Tinha que ter visto isso antes. Então pensa antes se a criança está alimentada. Vai ter uma água para lá para levar? Não, então eu vou levar uma aguinha, sabe? A gente tem que ter essa percepção. A roupinha confortável, traz confortável. Então tem que criar esse ambiente para a criança. Vou revelar aqui uma estratégia que a irmã Helena usava quando a Priscila e o Xandinho eram pequenos, assim, né? Tipo o Miguel, pequeno. É difícil para uma criança dessa idade parar na igreja, sabe que é difícil, né? Então ela tinha uma estratégia. Hoje a tecnologia já mudou, mas antes, na época, ela trazia lápis, caderno, né? Bíblia da linguagem que eles entendiam, figurada, desenho para pintar. Ou seja, além desses itens que ela colocou, trazia ali algum entretenimento para que nessa idade eles conseguissem se entreter e ficar ali. Claro que hoje a tecnologia já tem no celular, né? Hoje as mães usam o celular, né? Então, é difícil uma criança parar no culto, a gente sabe que é difícil, é uma luta para os pais isso, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Para entreter eles, não adianta, eles não vão ficar aqui como nós assistindo o culto. É possível. É possível isso. Ainda hoje temos escolinha, né? Aqui leva as crianças para lá, mas até então, algumas estratégias a gente tem que usar para entretê-los. E outra coisa importante também, além de estar alimentados, confortáveis, trazer algum atrativo para eles, é importante, desde pequenininho, a gente fazer eles participarem do culto. Gente, como isso é importante. Eu lembro que a Priscila, né, ela tinha meses, então tinha certos hinos que ela ouvia e ela gravava assim, depois eu escutava muito em casa. Importante a gente também já colocar desde pequenininho para eles ouvir os louvores de criança. Hoje a gente tem um repertório enorme, né, de louvor para criança. Naquele tempo a gente não tinha quase muita coisa, quase 30 anos atrás, né? Não tinha muito, não tinha o celular, não tinha esses avanços de hoje. Mas hoje você tem muito mais aparatos do que nós tínhamos antigamente. Então eu me lembro que eu fazia ela dormir, ela tinha meses, eu ia fazer ela dormir cantando louvores para ela. Sabe, eu cantava esse corinho, como nesses dias, né? Esse corinho cantava para ela dormia. Depois ela vinha na igreja, ela ouvia, ela já sentava no colinho, começava a bater palminha. Então é muito importante. E a persistência, eu sei para os pais que não é fácil. Muitas vezes eu saí da igreja dizendo, eu não volto mais. Porque principalmente a Priscila, né, ainda bem que ela não está aqui, ela era terrível. Ela era, pensa assim, numa criança hiperativa que não parava nunca. Ela era terrível. Já o meu filho, o segundo, que como sempre um filho é diferente do outro, o outro eu colocava, dizia, fica aqui, ele ficava ali, nem se mexia até o final do culto. Não tinha problema nenhum nesse aspecto. Mas já a primeira, ela não parava. E eu estava começando a frequentar a igreja. Então, muitas vezes eu saía a ponto de explodir. Eu pensava, não vou voltar mais. Mas claro que depois a gente, né, a poeira baixa, a gente reflete melhor, a gente sabe que não é o caminho. Então eu quero dizer para as mães, e já dizia, né, Renata, quando eu estava aqui, não desistam. É difícil. Nós não aproveitamos o culto, não, nós não aproveitamos. Mas nós estamos fazendo um investimento.
pense nisso. Vale a pena a gente abrir mão da gente não assistir o culto, da gente não ouvir a palavra, da gente não entender nada do que está sendo falado, do que está sendo feito, né? Mas é aquilo ali, a gente vai colher mais adiante os frutos. É fácil, falando das fases pequenas, né? Então vale a pena persistir. Digo para as mães aqui, ó, não desistam nunca. Por mais difícil que seja, por mais difícil que a criança seja, tragam sempre com vocês. Isso é muito importante. Guardem o conselho da irmã Liliane. Tragam sempre com vocês. A Patrícia também passou por isso, né, Patrícia? Várias vezes. A Rutinha não parava. Cadê a Rutinha? Vou parar de dizer Rutinha. A Rutinha era bebê. Ela vinha para o circo de oração. Era difícil. A Rutinha não queria muitas vezes parar. Isso é normal. Não é defeito, viu, Rutinha? É normal. Mas, né? Fica aos pais, né? A dica. Persistam sempre. Tragam sempre. Porque hoje eu posso dizer que valeu a pena. Então, eu deixo essa dica para os pais. Agora, eu pergunto para vocês, os filhos vão crescendo, isso aumenta, melhora ou piora? O que vocês acham? Piora. Piora? Melhora no aspecto, piora no outro. São outros desafios, né? Quando é criança, a gente rala, a gente interpreta, a gente faz alguma coisa, a gente controla, né? De alguma forma a gente controla. Mas na medida que a criança vai crescendo, vai chegando perto da adolescência, né? E aí entra aqui na segunda pergunta, eles começam a querer participar, né? Outra coisa importante, antes de ir para a segunda pergunta que eu tenho que colocar para os pais aqui, é que assim, pessoal, ó, se vocês estão com os filhos no culto e vocês dizem, olha, fulano, tu não está te comportando, tu vai chegar em casa, tu vai sofrer um castigo. Isso é muito importante. Se vocês não vão fazer isso, vocês não falam. Agora, se vocês disserem, olha, eu vou te disciplinar quando tu chegar em casa, porque tu não está querendo parar no culto. Vocês têm que cumprir. Porque a pior coisa para a criança é tu falar que tu vai fazer, ela vai sofrer alguma punição, ela vai sofrer uma perda de alguma coisa que ela gosta, e chegar em casa e não cumprir. Quando chegar o próximo culto, ela vai fazer a mesma coisa com a percepção de que a mãe disse que ia disciplinar e não disciplinou. Então, isso traz um péssimo costume das crianças. Falou, uma vez o Alexandre traga a nossa experiência, disse que o meu filho estava correndo, brincando, do lado, quanto mais a gente olhava, mais ele se prevalecia. Vinha para frente, rolava, e olhava para nós, porque eles nos testam. Não sabia se pregava ou se matava. Eles estão nos testando. E ele disse, quando chegar em casa, tu vai ser disciplinado. Com toda essa calma, eu pensei, não vai nada, né? Pensei. Então, quando chegou em casa, a cabeça já estava fria, já tinha passado, né? Aquela ira, aquela raiva, já tinha passado. E na maior calma, ele disse, vem aqui que agora o pai vai te disciplinar. E a gente, como mãe, a gente fica um coraçãozinho apertado. E eu achei que já tinha esquecido. Não. Vem aqui, o pai disse que ia disciplinar, o pai vai disciplinar. Ele simplesmente pegou e deu uma palmadinha assim nele. Simplesmente sem raiva, sem ira, mas nunca mais aquilo aconteceu. No próximo culto nós fomos, bastou olhar para o nosso filho, ele sentou e ele obedeceu. Então, essa disciplina, desde que se vocês não vão aplicar, então não prometam, porque é pior prometer e não cumprir. Vocês concordam? E se a mãe ou o pai prometer, o casal tem que estar de acordo. Pior aprendizado da criança é quando eles prestam atenção que o pai concorda e a mãe discorda, ou a mãe concorda e o pai discorda. Isso não é bom, eles ficam inseguros, eles ficam rebeldes, eles vão se passar, como a gente diz, eles vão experimentar até onde eles podem ir, vão experimentar os pais. Então os pais têm que estar de acordo. Doeu para mim, como mãe? Doeu, mas eu não interferi. Ele teve que disciplinar, teve, doeu, mas eu não interferi, e valeu a pena. Então os pais estejam de acordo. Conversem antes. Eu vou tirar o teu celular. Quando a gente tirou da Priscila o celular, ela não estava sabendo usar. Olha, nós vamos tirar o teu celular. E ela já tinha lá seus 9, 10 anos, ela não era tão bebê.
fato, nós tiramos o celular. Ficou bravo? Ficou. Esperneou. Mas novamente eu digo, valeu a pena. Hoje são filhos abençoadíssimos, que obedecem, que nos ouvem, que nos têm como amigos, como referência. Então, muitas vezes nós achamos que amar os filhos é não discipliná-los e não castigá-los. Não é verdade. Os filhos gostam de disciplina, os filhos gostam de regras. Isso traz segurança para eles, isso mostra para eles que tem alguém ao lado deles, que está zelando por eles. Então, amar os filhos não é deixar fazer tudo o que eles querem fazer. Eu vou quebrar a casa. Pode quebrar, meu filho, a mamãe te ama. Está errado, irmãos. Está errado. O que é certo, é certo. O que é errado, eles têm que saber desde pequenininho que está errado. Amém? O ser humano, irmãos, na verdade, ele gosta da disciplina. E ele gosta e ele precisa da disciplina. O ser humano que não tem disciplina, ele é uma pessoa desorientada, ele não vai servir para nada. Porque o mundo, as coisas são feitas de regras. Tu vai trabalhar na empresa, tem que cumprir regras. Tu vai fazer tu vai a uma instituição, tem que cumprir as regras. Ou seja, o mundo ele é feito por regras. Então, o ambiente familiar também, os filhos têm que ter disciplina. Eles gostam, eles sentem segurança no pai e na mãe, quando eles sabem que ali há um limite, há uma disciplina que eles têm que cumprir. Isso gera respeito neles. Então, filhos que não são disciplinados, depois dá dor de cabeça nos pais. Vocês sabem muito bem disso. Então, se vocês não disciplinar os filhos quando são pequenos, quando eles forem adultos, vai ser difícil dobrar a vara, como se ditado, né? Então, desde o início, irmãos, discipline eles. Não é violência, não é espancar, não. Façam com amor, né? Tirem coisas que gostam, proíbam de fazer aquilo que eles mais gostam de fazer. Se tiver que dar uma palmadinha, dá com amor, não é espancar, não é com violência, mas é com amor. E aí vocês vão ver que eles vão ter respeito, vão aprender a ter disciplina, aprender a ter regras, e eles vão ser um cidadão digno, né, de desempenhar alguma função na sociedade. Porque a pessoa que não tem disciplina, aí eu trabalho em empresa há 30 anos, trabalho ainda, digo isso para vocês, pessoas que não sabem se relacionar, não conhecem a hierarquia, não entendem sobre ética, são pessoas indisciplinadas que não servem, não vão prosperar, porque faltou lá no início a disciplina, o respeito, a ordem, né, que vai refletir no futuro deles. Então, irmãos, os filhos são a bênção, nós amamos eles, mas a disciplina é muito importante para o futuro deles. Se vocês não disciplinarem, lá no frente eles vão sofrer. Então, só para complementar, a disciplina tem que ser controlada, ela tem que ser corretiva e amorosa. Então, quando os pais, naquele momento que a gente está irado, não é o momento de disciplinar, nós vamos descontar a ira e a raiva neles. Então, isso não é. A disciplina tem que ser amorosa, no momento certo, na hora certa. Né? Não vamos usar esse momento de disciplinar para a gente descontar a nossa raiva, descontar muitas vezes a briga do casal, desconta na criança, desconta no filho. Então não é essa disciplina. A Bíblia fala na correção, na disciplina, mas controlada, com amor, né? Com moderação. Então vamos para a segunda pergunta, porque... Começou fraco, né? Olha aqui, já foi o tempo. Como é que se comporta no culto? Olha quanta coisa nós falamos aqui, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso ou não? Ficou claro? Então vamos para a segunda pergunta que eu já tinha começado, eu não lembro, tinha que concluir. E quando eles começam a crescer, né, e quererem participar, né, de outros eventos, de outras coisas, que a gente sabe que não é bom para eles, como que a gente vai proceder? Como que a gente vai mostrar para eles que aquilo não é bom? Aí começa uma fase de diálogo, de conversa. Quando é pequenininho, como eu estava dizendo, a gente controla, se tiver que dar uma palmadinha, a gente dá, né? Tudo que nós já falamos. Mas quando eles começam a crescer e entrar na fase da adolescência, aí tem que ter muito diálogo, muita conversa. Aí o exemplo do pai e da mãe vai falar muito. A maior educação que nós podemos dar para nossos filhos, irmãos, é o nosso próprio exemplo. As palavras, você sabe que nós podemos falar o que quiser, mas se nós não der o exemplo com a nossa vida, as nossas palavras não têm autoridade. Então,
O primeiro item é o exemplo, depois o diálogo que nós devemos ter com eles. Quer complementar o assunto? Pode falar. Como o esposo falou, o Alexandre falou, as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Né? Esse é o poder que tem um exemplo. E tem uma palavra no Salmo 119, de 97, que diz assim, os irmãos vão se procurar: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes sábio. Olha só, a palavra, pelos mandamentos, ela nos faz sábios para nós lidar com nossos filhos, para nós explicar por quê. Mas por que eu não posso participar de tal festa? Por quê? Então a gente tem que explicar o porquê. Não, simplesmente que não pode, já acabou o assunto. A mãe não quer, o pai não quer. Não, mas isso não convence. Né? Então nós devemos explicar o porquê. Não, meu filho, por isso, por aquilo. Porque a palavra de Deus, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela é como um antídoto. Que nós temos que estar dando para os nossos filhos esse antídoto. Porque quando chegar o pecado, quando chegar as propostas que todos vão receber, quando chegar as tentações, quando chegar o apelo para aquilo que não presta, vamos dizer assim, a palavra de Deus, aquele antídoto, ele tem que estar no coração dos nossos filhos. Amém? Por isso, tem que estar ali. Porque se chegar a doença e o antídoto não estiver guardado no coração, a doença vai atingir. Então a palavra de Deus, ela que nos torna sábios, ela tem que estar guardada no coraçãozinho deles desde pequenininho. Às vezes a gente acha que eles não estão nem prestando atenção, né, no culto. Mas a gente chega em casa e eles nos surpreendem com uma palavrinha, com uma lição que aprenderam na escola bíblica. Então, desde pequenininho, isso é fato. Nós temos que estar preocupados nessa missão de encontrar as palavras de Deus no coraçãozinho deles. Desde pequenininho, falar em Jesus para eles. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que fazer essa missão. Nós somos, irmãos, os pastores dos nossos filhos. Vocês sabiam disso? Nós somos os pastores deles lá dentro de casa. Começa por nós. E se nós falharmos na nossa missão, eles são nossos discípulos. Se nós falharmos nessa missão de formar discípulos dentro de casa, o que nós vamos escolher, né? Então, desde pequenininho, inculca a palavra de Deus lá, que quando chegar o apelo para as tentações, para as festas, para a droga, o antídoto que a palavra vai estar guardado lá. Amém? Importante, né, irmãos, os obreiros, as obreiras da casa do Senhor, principalmente nós que trabalhamos aqui, nós temos que trazer sempre nossos filhos juntos, participarem da igreja, participarem daquilo que a igreja oferece, que a igreja oferece escola bíblica para eles, né, da idade deles. Então nós, como obreiros, devemos participar dos cultos, trazer eles sempre juntos, para que eles se criem dentro do ambiente da igreja, conhecendo aquilo que é feito na igreja, se envolvendo nos trabalhos da igreja, porque a gente sabe que aí fora as ofertas são muitas, né? São muitas ofertas, são muitas oportunidades. E eu conversando com um colega meu, que não é cristão, e ele expressou para mim uma preocupação. Ele disse: pois é, a minha filha está entrando na adolescência e agora já quer começar a sair a alguns lugares, né? Ele citou lá alguns lugares que os irmãos imaginem, né? Que são, e ele disse, e aí eu já comecei a ficar preocupado. Eu disse para ele: pois é, se tu tivesse criado a tua filha no ambiente da igreja, participando, né, daquilo que a igreja oferece, das escolas bíblicas, do ambiente sadio, do ambiente onde eles aprendem o que é bom, aprendem a conhecer a palavra de Deus. E comecei a falar para ele ficou me ouvindo, né, ficou pensativo. Ele disse: quanto tempo eu já tenho perdido até agora? Né? Então é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Enquanto são crianças, está ali, mas quando começa a crescer, né, se não tem orientação, como a gente tem aqui, a orientação da palavra de Deus, o ensino da palavra, o que vai ser? Para onde vai andar aquela criança? Então fica nessa essa reflexão para nós. Nós precisamos criar nossos filhos na igreja,
aqui é um ambiente saudável, aqui é um ambiente onde eles vão conhecer a Deus, vão conhecer a palavra de Deus, vão ser alguém de valor, alguém que vai ter, né, um parâmetro de vida. Então, irmãos, é uma grande oportunidade que nós temos de estar aqui servindo a Deus e educar nossos filhos aqui. Amém? Irmãos, outra coisa importante que eu escrevi para não esquecer, porque a cabeça já está começando a falhar, né? Assim, outra dica importante para vocês é ensiná-los que com todo conselho, orientações, seja da área que for, do especialista que for, nós, pais, temos que passar um filtro. Estão me entendendo? Nós temos que passar um filtro, porque todo aquele conselho dado, toda aquela orientação dada, a gente passa um filtro e vê se está sobre os critérios bíblicos. Então isso é importante. Mas irmã, eu recebi o conselho da especialista tal. Só um pouquinho. Vamos passar aqui o filtro da palavra de Deus e vamos ver se foi submetido a critérios bíblicos. Amém? Porque hoje em dia, né, a coisa ela confunde os pais. Os pais acham, não, mas não tem problema participar de tal coisa, mas eu não vejo mal algum. Então, uma orientação que eu quero dar para vocês: vocês têm dúvida se devem participar de algo, se devem fazer algo, ou uma festa, submeta o seu questionamento ao conselho bíblico. Vá à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Veja o que a palavra de Deus diz sobre isso e você vai ter resposta. Porque a gente às vezes não tem resposta para tudo, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela tem resposta. Muitas vezes eu peguei meus filhos, a Priscila, quando queria tomar uma atitude errada, ou vinha um questionamento em casa, eu dizia para ela: só um pouquinho, vamos pegar a Bíblia, que é a nossa bússola, nós lemos por ela e vamos ver o que a Bíblia diz. Eu dizia para ela, não é o que a mãe está dizendo, não é o que o pai, vamos ver o que a Bíblia diz. E eu sentava com ela e dizia: olha aqui, Priscila, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo isso. Né? E assim aquele antídoto ia entrando no coração. Então muitas vezes tem coisas que não preciso nem explicar. Se eles forem instruídos pela palavra, eles sabem certo o que é certo e o que é errado. A gente pensa que não, mas mesmo pequenininho, eles sabem tudo o que é certo e o que é errado. Nós nunca devemos esquecer, irmãos, algo muito importante, de passar os nossos valores morais de família para eles, né? Ensiná-los a ser crianças educadas, ensiná-los. Eu sei que todos vocês sabem disso, vocês fazem isso, mas é importante, a gente está numa conversa, tem que se falar de tudo, a serem educados, a respeitar os mais velhos, a respeitar as pessoas, né? Isso são valores que a gente carrega de família, que a gente tem que passar aos nossos filhos. Não mentir, ensiná-los sempre, custe o que custar, a verdade. Amém? Custe o que custar. Que eles possam viver a verdade, falar a verdade. Se a gente vê que não está sendo exposta à verdade, a gente deve dizer: meu filho, a verdade. A mãe não vai te espancar, a mãe não vai fazer nada. A mãe quer a verdade. E isso cria com nossos filhos estabelece uma relação de cumplicidade que nós podemos viver, né? A minha filha, ela casou já há 3 anos e nós somos mais amigas ainda do que antes. Interessante esse elo que se estabeleceu, que eu achei que a hora que ela fosse casar nós íamos perder o contato, mas não. Aquela amizade, aqueles valores que foram transmitidos, agora afloraram. Agora nós somos mais amigas ainda, somos mais conselheiras ainda. Então isso é muito interessante. Plantem que um dia vocês também vão colher. Amém? Já estou quase aqui sendo vó, né? Eu vou viver outra fase da minha vida. Depois eu venho, quando eu for, eu venho contar como é que é ser vó para vocês. Pode continuar. A gente está trazendo assuntos, né, assim, bem simples. Práticos, né? Nós práticos. Conversar sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, também está aberto, né? Você pode perguntar. Indo para a resposta, a pergunta número 3. A gente está falando aqui de algumas sugestões que a irmã nos passou, né? Por isso estamos fazendo esse tema aqui. Nós vamos falar de todas, mas vamos escolher alguma. Aqui diz como ser criança sem pular etapas, né?
como serem crianças sem pular etapas. Hoje, nós sabemos que nesse mundo moderno, né, tecnologia, mundo digital, as crianças estão muito até à frente de nós, né? Nós sabemos disso. Mas nós temos que ter um certo cuidado disso, né, irmãos? Porque senão eles vão ter um amadurecimento muito precoce. Isso não vai ser bom para a saúde emocional deles. Então é algo que nós temos que, como pais, vigiar isso, ter cuidado com isso. Então, nós como pais devemos prestar atenção qual é o estímulo que nós estamos dando para eles. Às vezes até no vestimento, né? Roupa de criança, roupa de adolescente. Às vezes você vê uma adolescente, recém-adolescente, com uma roupa, né, já adiantada, uma roupa insinuante lá na frente, quer dizer, uma coisa desproporcional para a idade. Então são detalhes que nós como pais temos que observar essas coisas. Está sob nossa responsabilidade o cuidado, né, de educar os filhos, de ter esse cuidado para que a gente cuide da idade emocional deles. Então aqui é algo interessante. Irmã, quer colocar alguma coisa? Isso aí, irmãos, eu vejo assim, que a gente como mãe depende muito de nós. Às vezes os nossos filhos querem pular etapa, mas é devido às influências que nós estamos dando. Então assim, depende muito de nós. Qual é o estímulo que nós estamos dando para eles? Qual é o tipo de roupa que eu visto na minha filha? Está entendendo? Qual é o que eu estou falando na frente dela? Tudo isso nós temos que cuidar. Porque eu coloquei aqui, os que os pais semeiam no coração do filho, isso vai ser a sua colheita. O que você semear no coração da sua filha, você vai colher. Então isso é muito importante para não pular etapas, a gente que é pai se policiar nisso, né? A menina, ela deve ser vestida com roupas de menina. Às vezes a gente quer vestir uma menina como uma adolescente, uma criança como uma adolescente, como uma mulher já de mais idade. Então viva cada fase, né? Eu sei que os pais têm uma ansiedade, a gente tem aquela ansiedade que os filhos cresçam, mas vamos cuidar para a gente aproveitar cada fase como eles são. É bebê, é menina. Por que não dizer para as mães aqui que ensinem as tarefas domésticas das meninas? Irmã, mas hoje em dia não tem problema, minha filha, ela também trabalha fora, ela também foi educada para trabalhar fora. Eu também trabalhei fora, hoje eu não trabalho, mas trabalhei, minha filha trabalha, é formada, e nem por isso ela deixou de ser uma dona de casa. E eu estava pensando como é importante a gente ensinar isso para nossas filhas, porque tem muitas amigas minhas, eu tenho essa experiência em família, que muitas amigas minhas fizeram várias faculdades para serem advogadas, para serem psicólogas, e sabe o que elas fazem hoje? Bolo e doces para fora. Vocês estão entendendo? Aquela influência que a mãe deu lá no início, ensinando a fazer um bolo, ensinando a fazer um doce, hoje elas conseguem viver daquilo ali. Então vocês vejam, até o conhecimento aonde ele vai, ele é muito mais proveitoso do que a gente pensa. Não é? Não é a realidade que a gente vê hoje? Quantas pessoas formadas, quantas mulheres bem-sucedidas hoje, né? Fazem bolos, fazem doce, aí tu vai conversar, minha mãe me ensinou. Minha avó me ensinou. Então vocês vejam que coisa interessante isso, né? Estou pensando, é muito interessante. Então as mães passam os conhecimentos, né? Pode trabalhar fora? Pode, trabalha fora, mas vai ter os seus afazeres para fazer. E vai saber fazer. Eu sempre ensinei minha filha, irmãs, assim, minha filha, faça o que é para te fazer, para tu nunca ter que ouvir um dia e passar vergonha que tu não sabe fazer. Então hoje eu faço doces, bolos maravilhosos, né? Eu sou mãe, sou suspeita de dizer. Excelente dona de casa, eu trabalho, o esposo ajuda na tarefa doméstica, que ela também trabalha, é justo que o esposo ajude também a sua esposa. Né? Não é questão de inverter papéis. Mas se a esposa trabalha, o meu genro é bem consciente, ele pega junto, arruma a casa, ajuda.
Mas é importante, porque a lembrança que fica das mães, a gente que é mulher, a lembrança linda que fica da mãe que ensinou a filha a fazer um bolo. Gente, eu me lembro até hoje da minha avó, das habilidades que ela tinha, dos docinhos que ela fazia para nós quando nós éramos pequenos, fica na nossa memória afetiva da criança. A gente pensa, mas isso é bobagem, né? Mas como é importante a mãe, agora as crianças vão estar de férias, minha filha, vamos fazer um bolo junto, deixa eu fazer bagunça, deixa eu derramar farinha, mas vai fazendo. A minha sobrinha, Clara, faz bolos maravilhosos, todo mundo diz que ela puxou por mim, né, Eduardo? Puxou pela tia, gosta de fazer bolo. Então, como isso é lindo, vocês veem que a história, né, ela vai passando para a família. Ah, faz bolo que nem a tia. Ah, faz... Então, isso é muito bom com a memória afetiva. Igualmente os homens, né, ensinarem os filhos a ser meninos. Né? Isso cabe a nós, pais. Assim, eles não vão pulando etapa, vão vivendo uma etapa de cada vez. Então, resumidamente, o tempo passa rápido, é isso. Vou pular, porque não vai dar tempo de fazer toda isso. Acho que assim é bem interessante, não? Só dá pra gente pular. Os trabalhos da igreja. Assim. Como incentivar a participar das atividades da igreja? Isso aqui é muito importante. Essa foi uma experiência que nós tivemos com nossos filhos. Como incentivar eles a participar dos trabalhos da igreja. Então, como eu disse, nós estávamos falando, nossos filhos, irmãos, eles devem ser os nossos discípulos. Por isso, exemplo, nossos filhos devem seguir os nossos passos. E a gente tem que olhar para eles e ver qual é o talento que eles têm, o que eles gostam. Essa é uma percepção que nós como pais temos que ter, porque a igreja oferece muitas oportunidades para os jovens. Hoje os jovens eles podem ser músicos, eles podem dar aula, eles podem ser obreiros, enfim, a igreja oferece muitas situações, muitas oportunidades para que nós envolva eles. Então a gente tem que ter essa percepção. A Priscila, desde pequenininha, veja que hoje ela é professora, mas ela com 9 anos, acho que a Isabela comentou aqui, né? Ela já dava aula na escolinha dominical da igreja. Começou ajudando, né? E a gente, como pai, a gente fez? Incentivou, investiu, né? Tanto que encaminhamos ela para uma carreira profissional, dando apoio, fazendo investimento. E a mesma coisa o Xandinho. A gente viu que ele gostava de música. Investimos então nessa área, compramos instrumento, estávamos juntos. Ele foi estudar uma época na OSPA, nós íamos lá levar ele, né? Foi um tempo que nós dávamos para investimento na vida dele, mas hoje a gente vê o resultado disso. Os irmãos já vê o resultado disso também. Então, nós como pais temos que investir nos nossos filhos, né? Apoiar eles para que eles estejam inseridos no trabalho da igreja. Isso é muito importante. O adolescente, o jovem, estar inserido no trabalho da igreja. Nem todos vão fazer a mesma coisa. Um gosta de tocar, outro gosta de cantar, outro gosta de... Enfim, nós temos que ver o que eles gostam de fazer. E nós temos que dar apoio e investimento, como disse o irmão Eduardo aqui, né? Investir neles, nesse aspecto, irmãos. E aí nós vamos estar livrando eles de muito problema. E nós vamos estar investindo no ministério deles desde jovem, desde criança. Daí quando eles forem jovens, já vão estar fortificando. Interessante que o Xandinho, desde pequeno, como ele é músico, e ele está se formando agora músico, ele abria o meu armário, pegava a frigideira e saía tocando. Saía tocando como se fosse um instrumento. Então já foi um sinal, já era um sinal de que ele gostava de fazer aquilo. E a Priscila já gostava de dar aula desde pequenininha. Então vocês observem no filho de vocês. O que salienta que eles gostam, né, de fazer. Enfim, tem tantas coisas, incentivem. Irmãos, nós somos os maiores incentivadores dos nossos filhos, é nós. Somos nós. Eu sei, talvez vocês estejam passando milhares de perguntas na cabeça de vocês aí. Mas a gente tem que se esforçar. Não é fácil. Não vou dizer para vocês que sempre foi fácil. Por exemplo, quando o Xandinho começou na escola de música lá, ele estudava a semana toda de manhã. E a escolinha era sábado de manhã. E aí quando eu tive a proposta de colocar ele na aula de música, eu pensei, não, mas coitadinho, a gente mãe, né, sempre querendo aliviar, né? Coitadinho estuda a semana toda, levanta de manhã, e sábado, coitadinho, pode dormir, tem que levar para a aula.
sempre a mesma. A gente, que peninha de acordar cedo. Irmãos, eu nunca me esqueço. Foi uma experiência minha, pessoal. O Espírito Santo me puxou a orelha. Deus falou comigo naquela hora. Deus fala conosco. Vocês creem que Deus fala conosco? Amém. Quem é que crê que Deus fala? Amém. Deus fala conosco. E naquela hora eu tive aquele sentimento tremendo, assim, que eu estava fazendo a coisa errada. Eu tive aquela percepção, tu está errada. Não é assim. Tu quer abrir mão do conforto, tu quer dormir até mais tarde, tu não quer levar. Tu está errada. E prontamente foi Deus que falou comigo, na hora eu obedeci. Na hora eu tomei consciência e disse, eu estou errada. Eu tenho que levar. Como é que nem eu me esforço para levar em todo que é lugar, me esforço para levar no shopping, me esforço para levar, passear? Como que eu não vou me esforçar para levar para a casa de Deus? Vocês entendem? Foi uma coisa que Deus falou comigo. Foi Deus que falou. Ninguém falou, foi Deus que falou comigo. Te esforça, faz um esforço. E aí, realmente, aquilo me puxou a orelha na hora. E aí eu comecei a me esforçar. E realmente, vocês todos conhecem ele. E hoje valeu a pena. Agora, imagine se eu tivesse ficado com comodismo, dormindo até mais tarde de braço cruzado. Talvez ele não chegaria onde está, né? Deus não teria trabalhado na vida dele. Vocês vejam o que é o atuar de Deus na vida da gente. A irmã está falando ali, eu me dei conta disso. Quando ele começou a estudar música, né? Hoje ele é um talento que vocês conhecem. E se ela não tivesse dado apoio, olha o que Deus tinha na vida dele que nós nem sabíamos, né? Exatamente. Se ela não tivesse levado, incentivado, ele não seria o músico que ele é hoje. Mas Deus tinha um propósito e falou com ela para que ela não atrapalhasse aquele propósito que Deus tinha na vida dele. Então a gente tem que estar atento à voz de Deus, irmãos. Deus tem um propósito na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e a gente tem que estar conectado com isso, porque às vezes nós podemos até atrapalhar a ação de Deus. Então quando Deus falar conosco em relação a algum assunto, a gente deve estar atento, porque nós não sabemos o futuro, mas Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos. Deus sabe que eles vão ser, aleluia, e nós temos que estar atentos a essas coisas. Às vezes Deus tem uma grande obra e nós como pais não percebemos isso. Ficamos no comodismo. Então Deus falou com a irmã, porque tinha uma grande obra que hoje nós vimos, mas na época... E algo interessante, talvez os irmãos estejam pensando, mas eu não tenho, irmã, não investir, eu não tenho dinheiro, eu não consigo investir, não ganho para isso, mas Deus nos dá os meios. Eu quero dizer para vocês outro testemunho. E aí nós começamos, como ele era músico, a gente começou a ter o desafio de comprar os instrumentos. Ele tem vários, o quarto dele é cheio. Não tem mais onde colocar a caixa de som, computador, teclado. O Rogério já entrou lá, o Rogério sabe. Então nós todos somos iguais. Então a gente também tinha dificuldade. E desde daí eu já comecei a inculcar fé no coraçãozinho dele. Quando ele quis a trompa, que ele começou a tocar na OSPA, tinha uma trompa da igreja velha emprestada. Então emprestavam para ele, mas ele, mãe, essa trompa não dá, tá velha, não sai o som. O que eu disse? A mãe vai correndo comprar para ti. Não. Eu disse, então nós vamos orar e Deus vai te dar a trompa. Vocês veem como é que é? Eu não saí correndo lá, me endividei e comprei. Não. Eu disse, então nós vamos esperar. E a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos orar e Deus vai te dar. Porque talvez se eu tivesse corrido e largado a trompa na mão dele, aquilo não custou nada. O que não custa nada não é valorizado. Vocês entendem isso? Tem que ter um custo. Tudo na vida que a gente conquista é muito valor, é muito sobressalente. Tudo que é conquistado com esforço é mais valorizado. E o que aconteceu? Nós começamos a orar. Aí quando começou a aparecer os professores lá na OSPA, eu sei, gente, virou um mês. Em um mês, ele estava com uma trompa profissional lá de São Paulo, que eu não sei nem como é que apareceu. O assunto começou nos Estados Unidos, mas veio para São Paulo, e de São Paulo veio parar lá em casa. Sabe? Então Deus agiu de uma forma assim, porque eu coloquei nas mãos dele. Então Deus agiu de uma forma e veio essa trompa, veio através do professor que trouxe dos Estados Unidos para São Paulo e veio parar em Porto Alegre e a gente comprou
menos da metade do preço, e ele teve a trompa nova. Aí veio o desafio do piano. Ai, mãe, comprei um pianinho, tá? No Bricão para eles. Foi o primeiro que eu comprei para ele, foi no Bricão, um pianinho, um tecladinho. Porque a gente tem que ensinar que eles têm que começar de baixo. A gente tem que mostrar para eles que as coisas são conquistadas com esforço, com trabalho. Então não deve ser tudo jogado de mão beijada. Tu quer um tecladinho? Quero. Então vamos ali no Bricão, vamos olhar o que tem de oferta ali para nós comprar. É o que dá no momento. E apareceu um tecladinho, ele tem até hoje. Foi tão bom o tecladinho que até hoje ele tem, né? Faz anos, ele começou com aquele tecladinho. E aí depois ele dizia, mãe, mas eu tenho um sonho de ter um piano. Aí ele ia com todas aquelas marcas que eu não sei dizer para vocês lá, né? Profissional, maravilhoso, assim, valores exorbitantes. Eu disse, então tu quer? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar e Deus vai te dar o piano. Eu fiz a mesma coisa. Começamos a orar. Não demorou muito, saiu uma herança lá do pai do Alexandre, uma causa que estava presa na justiça, saiu aquilo ali, e aí pegou um pouco do dinheiro, deu um pouco daqui, dali, ele está lá com o piano. Então vocês vejam que quantas experiências ele teve, né? Então é interessante a gente repartir com vocês, porque talvez vocês digam, mas eu não tenho condições, eu não posso, minha filha quer o instrumento. Comece a orar e Deus vai dar para vocês também, amém? Não é privilégio nosso, isso que eu estou trazendo para vocês é uma experiência de quem crê verdadeiramente em Deus, confia e vive a palavra na prática, não na teoria. Para encerrar esse assunto aí, irmãos, uma coisa muito importante agora, um conselho, uma experiência que eu tive com Deus também, nós pais, Deus falou comigo a esse respeito também. A gente tem que participar das coisas dos nossos filhos. E aí, quando ele começou a estudar na OSMA, nós levávamos ele lá. E eu observei algo importante. Lá, você sabe que tem gente boa, tem gente não tão boa assim, tem gente que é bem ruim, né? A vida é assim, né? Mas eu notei que pela nossa presença lá sempre, aquelas pessoas que não eram boas não se aproximaram dele. Quem é que se aproximava dele? Aquelas pessoas que eram de família, que os pais estavam lá e tal. Por que isso? A presença dos pais inibe as más pessoas, né? Deus me mostrou isso lá, com a experiência que eu tive. Então, às vezes, nós não podemos mandar nossos filhos e deixar eles lá. Você não sabe com quem é que ele está envolvido, quem são as pessoas que estão lá. Lá tem bom e tem ruim. Então, foi isso que eu vi. A nossa presença inibia as pessoas ruins de se aproximar dele. Só se aproximou aquelas pessoas que eram de família, pessoas de bem, pessoas que estavam ali com um propósito bom. E as pessoas ruins não se aproximavam. Você sabe no ambiente de jovem, né? Oferecer droga, oferecer bebida, oferecer tantas coisas. Mas porque nós pais estávamos lá, só a nossa presença inimiga. Então, onde é que está o recado que eu quero deixar hoje? Pais, estejam perto dos seus filhos. Alguém vai oferecer alguma coisa, mas se você estiver por perto, não precisa nem falar. A só presença dos pais já é um inibidor. Então, muitas vezes, irmãos, infelizmente acontece isso. A gente sabe, né? Às vezes os pais trabalham, tem que trabalhar, a vida é difícil, a gente entende, né? Mas se puderem, estejam por perto, vigiando. Às vezes não precisam interferir, mas estejam por perto, só observando o cenário. Façam isso. Vamos pular então. Outra coisa só importante, como incentivar a participar da igreja, é importante. Eu não posso cobrar do meu filho uma atitude ou que ele esteja frequente aonde eu não estou. Então, em primeiro lugar, nós somos o exemplo. Se eu não for o exemplo, eu não posso cobrar. A 5, vou passar rápido. Qual a melhor forma de corrigir um adolescente sem que ele fique rebelde? Perguntas capciosas, né? Então, algo interessante que eu coloquei aqui, eu vou passar de maneira rápida essas perguntas, porque o tempo é curto, a gente podia ficar a noite toda falando, né? Construindo relacionamento antes de regras. Isso é importante, porque a gente sabe que aquela fase de adolescente é uma fase difícil. É a fase que sai de
criança, né? E tem aquela metamorfose, aquelas mudanças. Então, é muito importante a gente construir com eles relacionamento antes das regras. Porque às vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer impor regras primeiro, mas a gente tem que estabelecer um relacionamento, entender o pensamento deles, né? Se equivaler a eles, conversar com a mesma linguagem deles, entender o momento que eles estão passando. Nós também fomos adolescentes, é importante a gente lembrar isso. Eu também fui jovem, eu também fui adolescente. Então isso é muito importante. Ó. Os pais devem ser claros, os pais devem ser equilibrados, coerentes, razoáveis, sem exagerar, com amizade, esclarecendo o que é certo, esclarecendo o que é errado. É muito importante dizendo para eles que eles vão colher as escolhas que eles fizerem na vida. A vida é feita de escolhas. Na adolescência eles já começam as suas escolhas. Então nós temos que incentivá-los e ensiná-los que a vida vai ser feita das escolhas deles. Então nós temos que mostrar para eles qual é o melhor caminho, as melhores escolhas. E aquilo que eles escolherem, eles vão sofrer as consequências. Então é importante que eles saibam disso, né? Não achar que o mar, que a vida é feita de rosas. Que a vida não é feita só de rosas. Eles vão enfrentar desafios e as escolhas que eles fizerem, eles vão ter que carregar as consequências. Então isso é importante a gente sempre explicar. Tratando-o como um amigo adulto, né? Ponderando as críticas, dosando as palavras. Irmãos, como é importante o poder das nossas palavras. Eu conheço um pai que vivia dizendo para o filho: esse meu filho, ele não vai passar da quinta série. Eu não passei da quinta série, ele não passa também. Dito e feito. Um homem hoje não passou da quinta série. Então é importante, irmãos, dosar as nossas palavras. Né? Cuidar daquilo que a gente está dizendo. As nossas palavras podem ser fortes, elas podem machucar. E eles podem carregar as nossas palavras para o resto da vida. Quantos adultos hoje carregam as palavras de maldição do pai desde a infância, desde a adolescência, são adultos, carregam a capa que a mãe colocou de maldição em cima deles. Ah, tu não presta, tu não vai em lugar nenhum, tu é burro. Vamos ser bem práticos. E até hoje, adultos, eu já vi muitos adultos carregarem essa capa de que a mãe disse que o filho era burro, que o filho, eles carregam como adultos a capa até hoje, que é colocada lá na adolescência e na infância. Então vamos cuidar, irmãos. Eu sempre digo, tu pode, mãe, está difícil, meu filho, tu pode, vamos orar, te esforça e tu pode. Né? E graças a Deus, sempre, todos os desafios. Eu digo, meu filho, tu pode, mãe, está difícil, tu pode, vamos orar que tu pode, a mãe acredita em ti, tu pode. Nós temos que ser os maiores torcedores dos nossos filhos, vocês não concordam? Amém? Nós temos que ser torcedores dele, meu filho, tu pode. Ah, mas é difícil, mas tu pode. Né? Não dizendo para ele, não, tu não pode, tu não vai ser ninguém, não vai ser mesmo. Então, lance palavras de bênção nos filhos de vocês, digam que tu pode. O que tu quer, meu filho? Tu quer ser um advogado? Tu pode. Nós vamos te ajudar, tu vai chegar lá. Né? Então, é assim que a gente tem que agir com nossos filhos. Bom, irmãos, tinha mais 5 perguntas, mas não vai ser possível, senão nós vamos até meia-noite. Então eu quero encerrar, fazer um resumo aqui, deixar essas 5 perguntas para outra oportunidade, se houver em outro momento. Mas assim, irmãos, vamos ficar de pé, que eu vou dar a última parte. Para finalizar, agora no carro nós vimos conversando, né, sobre isso e analisando. A gente está aqui falando, né, e falando dos nossos filhos, porque é a nossa experiência, nós estamos tentando passar o ensinamento pela prática para vocês, né? E não adianta, como nós falamos, apenas a teoria, e o que vale mesmo é a prática. E aí nós observamos o seguinte detalhe com relação aos nossos filhos, que hoje são adultos já. E eu dizendo para a Liliane, olha, é incrível, mas a Priscila, ela é tua discípula.
ela segue os passos da mulher. Por quê? Porque ela tem a mãe dela como exemplo. O exemplo para ela é a mãe dela. Isso é o correto. Ela não pode ter como exemplo a vizinha que mora lá na esquina. Ela tem que ter exemplo a mãe dela. Mas para ela ter a mãe dela como exemplo, a mãe dela tem que ser um exemplo de cristã, de boa esposa, dona de casa, fiel à igreja, fiel à sua família. Então, eu disse para ela, ela tem os meus traços. Tudo que ela faz, eu percebo que ela tem a mãe como exemplo. E a mesma coisa eu digo para o meu filho. Eu vejo traços nele da minha personalidade. Ele agora sabe, né? Ele tem o meu perfil. Bem parecido comigo, ele já pensa a vida como eu penso, porque eu ensinei isso a ele. Eu dei esse exemplo a ele. Então, nossos filhos são nossos discípulos. Então, o que eu quero dizer para encerrar isso? Os seus filhos serão o que vocês são. Isso é para nós ficar pensando. Os meus filhos, eles são adultos. E eles estão sendo aquilo que nós ensinamos para eles. A vida deles é o nosso reflexo, é aquilo que nós somos a nossa vida toda. E a gente está dando, a gente está ensinando, investindo neles, para que eles sejam melhores, e eles já são melhores do que nós. Os dois têm mais formação do que nós, né? E nós queremos que eles cheguem mais longe do que nós. Nós ensinamos eles para isso. Então, irmãos, você não pode se queixar do teu filho quando ele for adulto. Você foi o discipulador. É pesado isso, né? Isso é para realmente nós pensar. Nossos filhos serão aquilo que nós fomos. Para resumir o assunto. E é para nós ficar pensando sobre isso. Aleluia. Deus nos faz promessa, como nós vemos no Salmo 28, né? Nós temos promessas de Deus, mas nós temos que executar a nossa parte. A educação é nós que damos. Jesus não vai vir aqui educar nossos filhos. É conosco. Nós temos que fazer. Então, saia pensando nisso. Eu quero encerrar então, quero agradecer vocês por estarem nos ouvindo, né, até essa hora. E quero agradecer pela atenção de vocês. Espero que, como eu disse, talvez a gente discorde, mas espero que tenha servido alguma coisa para vocês, né, guardarem. E eu quero encerrar com o que Billy Graham disse. Interessante isso aqui. Ele disse assim, ó, que o seu lar seja uma igreja, os seus filhos a sua congregação, que a sua sala seja um santuário e que os seus joelhos sejam um altar sagrado. Deixa esse pensamento, que eu achei tão profundo esse pensamento, né? Acho que eu vou ler de novo, né? Seu lar seja uma igreja, seus filhos a sua congregação, a sua sala um santuário, que seus joelhos sejam um altar sagrado. Eu deixo esse pensamento então para todos vocês. Passamos ao nosso